Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conversa com Energia, o podcast da SolarSul, energia solar, do mercado de empreendedorismo, dos negócios, para contar a história, conhecer um pouco dessa pessoa e também levar um conteúdo de qualidade até vocês. Então, hoje aqui comigo, Ricardo Nunes, diretor comercial, marketing, /vendas da MA Soluções em Tecnologia, tudo cheio de barras, Ricardo? Várias barras, Abraçando aí vários ramos da MA Tecnologia. Para quem não sabe, para quem não ouviu ainda essa história, a MA adquiriu 49% das ações da SolarSul no último ano. Então o Ricardo já é nosso conhecido aqui já há um certo tempo e traz toda a sua expertise em negócio para dentro da nossa empresa também. Ricardo, eu estava falando contigo antes ali, em off, que eu fiz o meu tema de casa para a gente conversar aqui hoje. Então eu quero começar dando alguns passos para trás na tua história, tá? Indo lá para a época que tu, aos 8 anos de idade, vendia ações às ruas de Porto Alegre. Essa história é boa, essa tu pegou, foi puxar lá puxar para trás. Então vamos começar lá atrás, o porquê disso aí, o que te motivou, como é que foi essa experiência, vamos voltar para trás, Vamos lá. Mas antes disso, Walter, cara, primeiro, prazer enorme estar aqui, depois acho que a gente conta um pouco mais dessa aquisição, da própria participação na SolarSul, acho que é muito legal, e tu tocou nela, é um ponto importante, é o que nos trouxe até aqui. Mas falando do meu passado, acho que são 3 anos antes, aos 5 anos. Antes de começar a vender sonhos, eu fui da área de cobrança. Minha mãe vendia Avon, Stanley, roupa usada. E ela me colocou na parte de cobrança, Eu ia lá com 5 anos bater na porta. Só que eu acho que eu não fui um bom cobrador, Porque eu usava métodos, às vezes, não ortodoxos, Levava uma pedra na janela. Uma pedra na janela. Um amigo que me ajudava a quebrar um telhado, assim. Então, assim, a gente pressionava muito o cliente, de fato, a realmente pagar. Imagina tu com 5 anos pressionando. Pressionando, Então, assim, na área de cobrança, eu acho que eu fui bom até demais, mas não... Não veio o caso, Mas a área comercial, ela começa por necessidade, Então não é algo que... Hoje eu me orgulho de contar essa história, mas não é algo que eu recomendo, porque isso tu perde parte da tua infância, Ela me fez valorizar muito o trabalho, o esforço, mas por outro lado ela me tirou, acho que, momentos muito importantes da vida de um jovem, de um adolescente. Mas é legal isso, porque o meu pai, em algum momento, meu pai também sempre foi ele é uma grande inspiração em termos de liderança, Um cara extremamente carismático. E a minha mãe, ela sempre foi teve uma veia vendedora muito, muito boa, Então, assim, eu sou um equilíbrio entre o meu pai e minha mãe. Aí o pai sai de uma grande rede de supermercados como supervisor lá e resolve empreender, vou montar minha confeitaria. Só que no passo, meu pai sempre foi muito intuitivo, E acho que isso talvez eu tenha melhorado ao longo do tempo, porque eu sempre fui mais pragmático, Sempre realmente fui o cara mais planejador das decisões. E meu pai não, foi por intuição, acabou muito botando... Muito impulsivo. Muito impulsivo, perdeu um emprego, estava super bem, naquele momento, a família estabilizada, ele resolveu empreender, E a vida do empreendedor é exatamente isso, Cara, o cara tem sente aquela coceirinha de, tem que ir em frente. Ele viu a oportunidade, foi empreender um dos bailes mais importantes de Porto Alegre, um sócio, que tinha, assim, o capital, e meu pai era o intelectual, capital intelectual, o braçal, e esse sócio entrou com os recursos, e ele resolveu ir. Só que, de novo, os recursos limitados, E aí ele teve que ir lá pintar o local, sabe aquelas coisas? Só que para isso tinha que sobreviver, Durante esse 1 ano, essa loucura, Tu imagina, pede demissão, não cumpre nem aviso prévio, começa a empreender. E aí, cara, como é que a família sobrevive nisso? Então a minha mãe, de um lado, vendendo roupa, vendendo Avon, vendendo um monte de coisa, sempre foi muito guerreira. Tive isso dentro de casa. E o meu pai, lá, cara, pintando essa confeitaria que nós criamos depois, que foi um enorme sucesso depois ao longo dos anos, Mas esse meio tempo ele acabava tendo que acordar às 5 horas da manhã, deixar tudo preparado, para minha avó depois fritar os sonhos. E eu, quando chegava da escola, ia vender, realmente, de porta em porta, vendendo para os taxistas. Então, tive que, muito jovem, realmente trabalhar. Meu pai pegava parte disso, fazia, a gente chamava de repartição, ia lá, levava nos barzinhos do centro de Porto Alegre parte da produção dele. E eu, à tarde, vendia sonhos e empadas,
nas ruas do bairro Morro Santana. Isso ajudou a nos sustentar, né, a manter a família dentro de uma simplicidade, mas assim, nunca faltou nada, né? Minha história, eu gosto de dizer, foi uma história de vida simples, mas não é aquela história que tu quer lamentar, eu acho que é uma história de aprendizado, isso eu trago muito forte, né? Então eu não lamento nada, eu digo que aquilo ali me lapidou para hoje ser um profissional talvez mais completo, com mais empatia, com uma visão mais holística de negócio, mas eu acho que foram momentos importantes. E ali sim foi um divisor de águas nessa grande construção de carreira que eu fui, para mim, uma grande construção. E não é com soberba que eu falo isso, tá, Walter? É no sentido de que onde eu vivia, onde eu morava, os meus sonhos não alcançavam, mas nem perto de onde eu cheguei, cara, nem perto, assim. O lugar que eu imaginei morar, os lugares que eu pensei em comer, conhecer né, as pessoas que tu convive. Exatamente, meu sonho era muito limitado, cara, não me permitia. O meu mundo, o meu território jamais permitiria sonhar tão grande, né? E onde eu cheguei. Então, assim, isso te traz, por outro lado, né, grandes desafios, né, de ajudar também pessoas a construir uma trajetória. Minha história pode muitas vezes se inspirar e ao longo desse período também inspirou muitas pessoas a empreender, a melhorar o seu modelo de gestão, a estudar mais, a realmente valorizar o trabalho. Então, cara, tu puxou uma história muito bacana que mexe comigo. Como eu te falei, eu fiz o tema de casa e eu acho que claro, hoje assim, a gente tem leis que proíbem o trabalho infantil, mas eu não vejo isso como algo errado. Claro, talvez muito precoce, sim, mas não como errado. Porque certamente foi nesse período da tua vida que tu adquiriu, construiu e aprendeu os maiores valores que tu carrega hoje. Perfeito. Tu carrega hoje esses valores que tu aprendeu lá, né? Nesse período que tu ajudou a tua família, que tu passou, claro, não passou dificuldade, mas passou trabalho. Né? Como tu acabou de falar, não te faltou nada nunca, mas tu precisou fazer um esforço para estar ali mantendo e tá todo mundo bem atendido, bem servido. Né? E a realidade, né, Walter, vamos lá, de quem nasce, e aí só para contextualizar, né, o bairro Morro Santana é um dos bairros mais pobres de Porto Alegre. Hoje ele faz ali divisa com o bairro Mário Quintana, que é inclusive o bairro mais perigoso, o maior número de assassinatos, né? Então tu vive naquele contexto. Vamos lá, o trabalho talvez tenha me ajudado também a me tirar de outras coisas que amigos meus entraram, né? E aí a gente vai falar do mundo das drogas, Então, assim, eu me considero um cara de boa sorte, né? A boa sorte, ela tá ligada a coisas que tu planta de fato, né? As coisas conspiram a favor no momento que tu tem valores bem enraizados, mas eu tive muitos amigos ali naquela região que não percorreram o mesmo caminho, né? Então, assim, não tiveram as mesmas oportunidades, mesmo que sendo de alguma forma forçado aquilo, né? O mundo me levou para aquilo, para o trabalho, né? Desde muito cedo. Mas de outra forma ele me tirou talvez de coisas que me colocariam numa trilha diferente do que foi o que eu consegui construir, né? Então, assim, a gente não sabe o que aconteceu. O que eu faço é sempre agradecer o Papai do Céu, porque de fato ele me levou para um caminho do bem, né? E hoje eu consigo ter valores muito enraizados que eu posso passar não só para a minha vida pessoal, mas também para a minha vida profissional, né? E acho que isso vem de lá, né? Vem dessa história de uma infância mais simples, né? Mas que de alguma forma me ajuda também a ter um entendimento de mundo completamente diferente se eu tivesse tido oportunidades lá distintas daquilo que eu tive. Então a gente nunca vai saber qual seria o caminho ou o resultado, né? Mas eu agradeço o resultado que tive. Falando da base profissional, de início do teu sucesso profissional. Acho que o primeiro passo que a gente pode falar aqui do teu sucesso profissional foi... Vamos tentar juntar as duas coisas. O que lá o Ricardo, que vendia sonhos na rua, aprendeu que ele levou para dentro, por exemplo, da Paquetá, né? Que foi talvez onde tu começou a tua decolagem ali, né? De principal que tu levou para lá, que daí tu saiu provavelmente começou como vendedor e depois foi para gerência, Perfeito. É isso aí, Walter. Estudou bem mesmo. Mas vamos lá, tem uma lacuna aí, né? A Paquetá, ela começa lá aos 19 anos, ali 19, 20 anos. E tem uma lacuna que é essa parte do empreendedorismo de fato, né? Então, essa confeitaria que o meu pai montou com a minha mãe, com meu tio lá, uma confeitaria familiar no coração do bairro Monte Serra, que é a região mais nobre, ou seja, olha o hiato que existe, o cara do Morro Santana vai para o Monte Serra, são, cara, bairros, eu vou do bairro mais
dos mais simples para um dos mais nobres da região metropolitana. E aí também tu começa a conviver com pessoas diferentes, né? Do meio que tu vive, não é o mesmo público, né? E aí tu acaba tendo que, ou seja, a régua, ela começa a subir. Eu diariamente trabalhei ao longo lá dos 8 até os 18 anos, foram 10 anos seguidos trabalhando. De domingo a domingo, né? Quem tem padaria, confeitaria, mercadinho, sabe bem como é que essa história, né? Ela sacrifica muito a vida familiar. Por isso que tu valoriza demais o trabalho e também por isso que talvez na minha trajetória eu não tenha ido para o segmento de alimentação, né? Porque eu via minha família, de fato, ali ser consumida por esse ritmo muito forte de trabalho mesmo, né? E aí eu trabalho até os 18 anos, vou servir o Exército, me formo oficial. No Exército Brasileiro, R2, cara, faço meu estágio. E aí vou pro mercado, quando eu olho pro mercado, quais são as portas que tem. Uma época de filas de desemprego, uma época que não tinha uma plenitude, né? Hoje a gente fala de 8, 9% de índice de desemprego, aquela época era muito, muito, muito maior, né? A gente lembra bem as filas das pessoas buscando, se procurava ainda emprego pelo jornal, né? E aí eu bati numa porta de uma empresa, e aí comecei como office boy, cara, enfrentei uma fila, fiquei 6 meses, por quê? Porque quando eu fiquei o primeiro mês nessa empresa como office boy, eu comecei a ver os vendedores, né? E aí remeteu lá na infância, eu disse, cara, é isso que tá no meu sangue. Eu quero ser vendedor e a vaga não veio. Aí eu fui fazer um curso de vendas, eu já pedi demissão, também bem louco, e já comecei a mergulhar. E aí misturou aquela impulsividade do teu pai ali, sim, eu quero largar isso aqui. Não, e fiz mesmo, cara. E até foi um ponto de dor, né? Ali começa os aprendizados, porque o cara pedi demissão sem cumprimento de aviso prévio, aí vem todo o desconto. Eu tava quase devendo um salário, quase chorei, disse, mas é só isso, né? Imagina o trabalho, na época eu ganhava R$298, a minha faculdade custava 350, então assim, eu ganhava menos do que... E eu tinha um Fiat 147, né? Sempre gosto de dizer isso, né? Porque, pô... Passar mais tempo no oficina. Vai toda assim, é só para dizer que o gasto era enorme, né? Mas, voltando para isso, cara, daí eu entro na Paquetá como vendedor e sem nunca ter... mas nesse intervalo ainda tem uma venda de consórcio, tem aquelas vendas porta a porta, fui representante preposto, então assim, muito jovem indo para venda, me lapidando, mas assim, num processo formal, sai da família e vai para uma empresa estruturada, que é a Paquetá, né, que eu sou assim super fã, infelizmente está passando agora por processos aí, mas eu já sei que tem notícia boa. Eu não dou desse papo que são fontes seguras, né, mas tem coisa boa no grupo Paquetá. Graças a Deus, milhares de empregos aí salvos, né? Mas fecha parênteses aqui desse spoiler que eu dei aí. Mas voltando, né? Começo como vendedor. Cara, primeiro mês, apanhei até não poder mais. Mas no segundo mês que eu entendi aquele negócio, cara, eu voei. Cara, voei. Eu lembro que tinha o Valério, né? Já tinham 2 anos naquela unidade da época. Cara, ele estava 2 anos sendo líder absoluto. Imagina um garotão dos 19 anos pega e atropela o cara que era o mais antigo e voando. Não é, de novo, não é prepotência. Mas a venda é melhor distorcido, tudo. E o nariz torcido, ele piora, ele só vai piorando. Por que acontece? Cara, o cara é jovem, eu não tinha namorada, família, ninguém para me segurar. Eu era o primeiro a sair, o primeiro a chegar, o último a sair, limpava a vitrine, fazia o que tivesse que fazer. Não almoçava em 15 minutos, era fanático, viciado em vendas, fazia até coisas erradas, não batia ponto para poder estar lá vendendo, né? Porque as empresas daquela época não tinham controle do teu cadastro como vendedor, atrelado ao teu ponto. Cara, eu ficava vendendo até não poder mais, né? Porque eu não queria saber, cara, não tinha um objetivo muito claro. Só que até então essa questão da gestão... De novo, ela nem passa no meu... Não passa na minha cabeça. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Tu tá me contando do teu comportamento como vendedor. Vamos abrir um parênteses e trazer pro hoje. Né? Pro hoje. Né? Que tu vive, assim, praticamente diariamente de frente pro mundo das vendas. Né? Tu não acha que falta muito de sangue nos olhos? Cara, o tal do sangue nos olhos é primícia, né? Tanto é que, cara, quantas pessoas são contratadas hoje por comportamento ao invés de técnica, né? Por quê? Porque, cara, a venda, ela tem um lado, sim, ela, ao longo dessa... Quando eu fui para as vendas, né, Walter, era ainda um momento em que o vendedor, cara, era uma profissão
segundo nível, assim, terceiro nível até. Não era uma profissão bem vista, era só uma forma de tu escalar para uma outra oportunidade, né? Poucos enxergaram ali realmente um caminho, né, de carreira, poucos. E eu enxerguei. Tanto é que eu fazia faculdade de história, era o cara da loucura lá, parava na frente de ônibus, aquela coisa maluca. Eu disse, não, para aí. O meu caminho é esse, cara. Eu dentro da Paquetá, eu consegui nitidamente me encontrar como carreira aos 19. Encontrei o meu caminho. E realmente essa parte da energia, do entusiasmo, da entonação de voz, e não é só isso, né, cara? Da verdade, do cara tu olhar no olho de alguém e dizer assim, pô, os melhores vendedores que eu vi, Walter, talvez até dos caras mais simplórios, que tu olha na rua e diz, cara, aquele cara não tem perfil de vendedor, que até tu rotula ele, puta, aquele ali, mas cara, o olho dele diz a verdade, o olho, sabe aquela coisa de, esse cara aqui eu consigo me conectar com ele. E não tem nada a ver com formação, né? Nada. Tanto é que a área de vendas é uma área que... Hoje tem formação, sim, né? Acadêmica, inclusive. Mas naquela época, cara, se falava de curso, tu falava de Friedman, técnica de venda e muito mais trabalhando as objeções, né? Então, cara, a técnica vinha de lá, né? E foi lá na Paquetá que eu fui aprendendo isso, aprimorando, inclusive a técnica de venda, de que forma eu me posicionava, que postura eu tinha que ter, né? E isso foi trazendo sucesso, né? Porque era uma empresa que tinha mais de 1.000 vendedores e eu já era um destaque não só naquela unidade de bairro, mas sim em toda uma rede, né? Por quê? Porque existiam outros indicadores também qualitativos, né? Itens, cara, o cara que vendia bolsa, vendia o cinto, vendia a meia, vendia... Mas não era empurrando, não era realmente mostrando a necessidade, e o cara se sentia realmente bem com as ofertas ali. Tô dizendo assim, de um menino de 19 anos, né, gente? Então assim, que tá ali, tá cheio de energia, né? Mas já conseguia transmitir uma verdade no olhar, sabe? Eu acho que esses eram os melhores feedbacks que eu tinha. E aí, depois, cara, muito rápido, esse é o ponto, né? Muito rápido eu chego a gerente da empresa, que eu acho que devo ser, em dúvida nenhuma, de ser um dos gerentes mais jovens da história da Paquetá, né? Aos 21 anos eu estava no Iguatemi, gerenciando uma loja lá com 40, 50 pessoas, que naquela época faturava mais de R$1 milhão, né? Então, assim, olha o que tu sai de vendedor que tinha, assim, o nariz torcido, né? Porque, vamos lá, a imaturidade também está nesse processo, né? Tu não consegue, a maturidade ela vai ser, não adianta, ela vem ao longo do tempo e não tem jeito, gente. Tu vai ter que deixar de lado aquela impulsividade, né? Aquele tipo de comportamento que tu tinha, talvez. Era um cara que não gostava de organizar lá o estoque, não gostava dessas coisas, gostava de vender. E aí isso gerava conflitos, inclusive quando... E essa depois é uma parte legal contar, né? Como é que eu chego a trainee tão jovem, né? Pô, É que isso acontece. E aí são aqueles fatores que acontecem. Cara, todo... convergiu para um momento. E aí, trazendo, assim, dentro de um tweet para ti, eu sempre fui um cara das grandes ideias, né? E um dia eu contei uma ideia para um vendedor muito antigo da unidade, e ele disse, cara, daí aparece o diretor comercial da empresa e disse, sabe aquela tua ideia? Diz para esse cara aqui. E aí, cara, eu não queria saber se era diretor, se era o presidente. Eu cheguei e cumprimentei. Como é que tá, seu Marcelo? Tudo bem, seu Ricardo? Pô, o cara gostou daquela abordagem, né? E aí, pô, o senhor tem um minuto, cara. Mostrei pra ele a ideia na época. Lojas de calçado tinham... Lojas totalmente fechadas, né? E eu entendia que aquelas vitrines tinham que ser abertas, tinham que ser convidativas e não ser uma barreira de entrada. Hoje todas as unidades de calçados são dessa forma, né? Mas naquela época era disruptivo, cara. Todo mundo tinha um vitrinão que mostrava tudo e mal tinha passagem para os clientes, né? Eu queria destruir aquela vitrine, queria que a vitrine fosse lateral e fosse trazendo o cliente para dentro do negócio, né? Que a vitrine conversasse com o cliente. Então, vamos lá. A minha ideia para o período era super diferente e talvez eu não tinha a melhor técnica para realmente passar isso aí. Mas eu acho que a coragem, a abordagem que eu fiz com esse diretor fez com que ele parasse os seus 2 minutos, né? Hoje é o que os caras de startup chamam de pitch. Então, dentro do meu pitch de 2 minutos, eu consegui conquistar a atenção dele e resolver um problema que era um problema sério, né? E ele não... Tá bom, não sei se na época aplicou ou não a ideia, mas ele me perguntou, cara, o que tu quer ser nessa empresa? Ele olha um guri cheio de entusiasmo. Qual é o teu objetivo? E eu, olha só o que eu falei, eu não falei que queria ser gerente, quero ser treinador de vendas.
porque tinha um cara que, eu era muito fã, que era Marcelo Almada. E ele treinava vendas e ele me inspirava muito a dizer, pô, eu quero treinar outros vendedores, eu acho que eu tenho... O jeito, eu tenho a comunicação, imagina o cara que fazia história queria dar aula, né? Então eu tinha um pouco dessa... A didática. Da didática, da comunicação, da didática. E eu queria ensinar, né, Walter? E aí ele olha, cara, eu vou viajar umas 2 semanas e a gente volta a se falar. Nisso ele sai, vai falar com a minha gerente. Sabe qual era o objetivo dele naquele dia, Walter? O objetivo dele era indicar o Cláudio, que era um cara com 12 anos de empresa, para ser gerente trainee da empresa. Esse era o objetivo dele quando chegou lá. A Paquetá, naquele momento, estava abrindo o primeiro processo de trainees. Hoje tem vários programas de trainee por aí, super reconhecidos. E de novo, né, a Paquetá sempre foi uma empresa... E de novo, né, a Paquetá entra em 2001, só para te ter uma ideia. Então, assim, ela sempre foi muito de vanguarda. A internet rastejando. E ela falando. E eu gerenciei na época da minha filial, que era no Iguatemi, o e-commerce da empresa que, cara, começou muito antes de uma Central, de uma Netshoes. E, infelizmente, não rampou, né? Talvez porque eu acho que a ideia era muito inovadora para o período e muitos também torceram. Mas, cara, acho que foi o período errado. Mas, assim, a ideia, para te ver como ela sempre foi inovadora. Mas, voltando, né, ela foi uma das empresas que estabeleceu o processo de trainee e queria fazer a primeira formação híbrida, parte de pessoas de fora e parte de pessoas de dentro. E aí o Marcelo foi para indicar esse Cláudio. Só que ele entra na sala da minha gerente e na época a gente tinha uma coisa chamada gestão à vista. Todos os indicadores de performance do vendedor estavam num quadro e, cara, quando ele olhou, cara, quem é esse estrela aí? Eu batia meta toda semana, de itens vendidos, de não sei o que, cara, de finanças, cara, qualquer meta era... Toda semana, cara, num quadro lindo, todo estrelado, e ele olhou, o que é isso aqui? Aí a minha gerente, sem saber o propósito da conversa... Mas ele queria, né? Esse aqui é o Ricardinho, ele é um amor, cara, Denise. Beijo pra Denise, ela me assistiu, ela é minha fã, uma querida. Tudo que eu posso, ela curte, então ela vai ver isso aqui, certo? Então... A Denise foi peça-chave nesse processo e ela começou, ele é um amor. E, cara, jeitão dela, tô imitando ela porque ela era uma querida, assim. E aí ele disse assim... Denise, ele era argentino ainda, tá? Argentino. Denise. Já argentino, ele disse assim, Denise, indica Ricardo para... E ela assim, daí ela deu um choque, né? Disse, não, ele é muito novinho, ele não gosta de organizar. Daí ela começou a dar as coisas que tu tinha... ela falou o lado venda tava ali, gestão à vista. E tinha um lado não tão bom que não estava à vista. Daí ele disse, não, eu quero que esse cara seja o gerente da empresa. Olha só que maluquice. Mas faz o seguinte, vamos indicar ele para um processo. Cara, e aí eu passei por todo o processo durante 13 meses, foram 8 fases. E eu passei por todas as fases, fui fazendo, até que eu cheguei na entrevista final. Adivinha quem que era a entrevista final? Com ele. Quando eu abri a boca para falar, ele disse assim, não, Richard, ele chamava de Richard, não, quem vai falar sou eu. Cara, ele me disse uma frase que foi um marco na minha vida. Quanto mais tu crescer, mais humilde tu tem que ser. Chega a rimar, né, Walter? Quanto mais tu crescer, mais humilde tu tem que ser. E, cara, ele já estava prevendo a minha, talvez, juventude / prepotência da juventude, né? Acho que ele já previa onde é que seriam os percalços também no meu caminho, né? Então ele foi muito didático. Puxar teus pés pro chão. Exatamente, no sentido, cara, não tem entrevista. Quem é que te indicou? Eu disse, foi o senhor. Então não precisa uma entrevista, eu te indiquei porque eu queria que tu estivesse aqui. E se tu passou por todo o processo é mérito teu, mas se tu tá aqui agora, cara, tu já tá dentro. E aí foi assim que eu, em 8 meses de empresa, eu viro o gerente trainee da companhia. Cara, é um dos gerentes mais novos, acho que é o gerente mais novo da história da companhia. E não lembro de ninguém muito jovem, né? Até porque o cara é maluco, né? Eu no lugar dele não teria feito isso, né? Já tive vários jovens talentosos, mas sempre busquei lapidar mais e ele, cara, foi extremamente arrojado. Então, ali começa a carreira de gestão. Então, aos 21 anos, mais ou menos. Por isso que hoje eu tô com 44, ou seja, quase 24 anos só na área de gestão. E aí eu sempre brinco, né? Deu tempo de fazer um monte de burrada. E hoje, então assim... Mas também deu tempo de consertar. Deu tempo de consertar, né? Porque é muito longo, né? Muito jovem. Então assim, vivi várias fases bacanas, né? Tu citou um negócio aqui muito importante na questão de quando tu iniciou na venda, tu apanhou no primeiro mês, né? Mas quando tu entendeu como aquilo funcionava. E eu acho que isso também é um ponto importante, né? E também vai servir muito pro teu segundo passo na tua vida profissional. Eu acho que hoje os vendedores eles têm que primeiramente entender. Isso é uma premissa que não deve ser esquecida, né? Então ele tem que entender o produto, seja ele qual for,
para conseguir vender ele com verdade, com confiança, né, e tudo aquilo e tudo mais. Tu saiu de uma área calçadista para uma área automotiva. Automotiva. E aí, como é que foi esse entendimento de produto? Porque água pro vinho. Mudou o mundo, né? Água pro vinho. Lembra da história do 147? Eu apanhei muito 147 por não entender nada de mecânica, cara. Não sabia que tinha que fazer uma geometria, não sabia que tinha que trocar o pneu. Ele cantava, eu só andava com ele em algum tempo em dias de chuva, né, Walter? Porque ele cantava tanto pneu, cara, que aí a pista molhada ele inibia o barulho, né? Só pra te ter uma noção. Então, assim, eu não sabia nada, né? E eu saí da Paquetá, né, de uma forma que eu não gostaria de ter saído, e realmente com o rótulo. Lembra da história do arrogante? O rótulo vem, né, e aí vem um aprendizado. E nesses 6 meses de processo de trainee na De Pascoal, então, De Pascoal também eu fiz um processo de trainee, só que aí eu já vou para uma empresa, cara, que é líder na América Latina, no setor automotivo, varejista também. Aí o varejo estava muito intrínseco, muito forte na minha veia ainda. Faço um processo também de trainee longo, né? Foram 7, 8 meses de processo árduo até chegar, cara, começa com 300, até chegar numa única pessoa que fui eu escolhido, né? E aí vou para uma área também, de novo, De Pascoal com funcionários de 25, 30 anos, uma empresa, lembra do alemão da De Pascoal, uma empresa super tradicional, as pessoas cresciam lá dentro, não era aberta a trazer pessoas do mercado. Então eu também participo de um dos primeiros processos de executivos vindo do mercado, também sou um dos gerentes, acho que mais novos dessa empresa. Cara, imagina com 24, 25 anos ali, sendo gerente de uma empresa super tradicional, setor automotivo, setor mais maduro, né? E um produto que eu desconhecia. E vamos falar a verdade, cara, não era ligado em carro, não era meu chão. Sabe aquela coisa eu era apaixonado por lavar carro, gostava de estar com meu pai, comigo não tinha nada disso. Eu sempre fui preguiçoso, não gostava de lavar carro, não gostava de fazer nada. Se eu puder ficar com meu carro 6 meses sujo, não tem problema algum, não é que eu sou porco, cara, não gosto, não é a minha. Eu, às vezes, até o carro da empresa eu lavo mais. E até tem uma história bacana, tinha uma diretora da empresa um dia sentada atrás, né? E ela, Grace, vai certamente ver, né? Depois ela pega e manda um recado para todo mundo, pessoal, preciso lavar o carro, mas ela tava dentro do carro, olhou ao redor. Eu olho para ela e disse assim, Grace, tu podia ter me dado um recado direto aqui. Não foi para ti, né? O chapéu serviu na hora. Serviu na hora, né? Aí toda vez que eu pego o carro, que eu sei que ela vai andar comigo, eu até já mando lavar antes, olha, Grace, tá limpinho para ti aí. Mas, de novo, fecha aqui. Mas eu não era nenhum conhecedor do segmento automotivo, cara. Eu tive que realmente me aprofundar nos estudos, e aí, cara, é hands-on mesmo, é mão na massa. E o processo de trainee da De Pascoal é muito bacana, porque ele faz o chamado job rotation. Tu passa por todas as funções. Cara, eu fui borracheiro, eu fui técnico de serviços da empresa, fui fazendo toda essa trilha, tem toda uma trilha de conhecimento até tu ser um gerente trainee formado e tu assumir uma filial de fato, né? Rodei filiais tirando férias de gerente, assim, é 1 ano de trainee. Que fecha todo esse ciclo com treinamento, quase que uma especialização, uma MBA em varejo, né? Uma imersão, onde tu ficava naquela época, nem sei como é que tá hoje, né? Tô falando do passado aqui, mas ficava 30 dias fechado num hotel, 12 horas por dia, falando de varejo, né? É quase um reality. É quase um reality, é uma MBA de fato, inclusive com casos reais, com visita a grandes players de varejo. Ela sempre foi e além disso, sempre foi uma empresa muito formadora de líderes, de gestores de fato, que talvez dentro da Paquetá a agressividade comercial era mais forte, mas a lapidação naquela época de gestão não era tão aprimorada, né? Estavam começando nesse processo. Já a De Pascoal ela era muito mais madura, e ali sim me ajudou a ser um cara mais polido, mais político, uma gestão de pessoas melhor, né? Porque ela tinha um cuidado, era uma empresa Great Place to Work. Então, assim, imagina um varejista entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, né? Concorrendo ali com Volvo, com essas big companhias, big empresas,
que se preocupam muito com o bem-estar do colaborador, né? E a De Pascoal já vinha com essa veia, né? Desde 70 já distribuía participação nos lucros, sempre foi uma empresa também muito visionária. Eu de fato queria trabalhar na De Pascoal, né? Eu olhei, eu pesquisei quais eram as empresas de varejo que eu senti um desejo de trabalhar. Eu tinha um amigo que tinha feito uma grande carreira, um amigo de Paquetá, tinha feito uma grande carreira de De Pascoal, e ele disse, vai para essa empresa, que essa empresa vai ser uma escola para ti. E de fato foi, né? Eu sou apaixonado também por essa companhia aí. É bem interessante essa relação que tu acaba levando de carinho pelas empresas que tu trabalha. É sinal que te formaram, né, de certa forma te lapidaram para o que tu é hoje. Mas no ramo automotivo, eu sei que tu teve mais uma empresa dentro do ramo automotivo, foi a Keco, né, que a gente conhece hoje aí, né, mais publicamente pelos quebra-matos, né? Isso parte ali. Mas dentro dessa empresa, eu não vou falar da tua parte profissional. Eu quero falar de uma coisa que eu achei na minha pesquisa, né, que eu fiz dentro do meu tema de casa, um artigo que tu escreveu, né, sobre a importância do varejo se adaptar ao público feminino. Tu escreveu isso dentro de uma revista para Keco, tá? Revista Inside. Eu tinha um espaço meu lá. Isso. E aí eu me interessei nesse artigo, né, porque tu viu ali que havia uma necessidade de fidelizar aquele público feminino dentro de um ramo automotivo que historicamente não há uma ligação entre o público feminino, né? Hoje talvez existam as exceções e tem isso. Então, trazendo para os dias atuais, né, a necessidade, tu vê essa necessidade de todas as empresas de varejo, né, enfim, de sempre se adaptar à melhor forma de fidelizar o cliente. Traz para a tua realidade de hoje, assim, como tu vê a fidelização dos clientes hoje, por exemplo, de MA, dentro do grupo DMG, de MA, do Solar, de Vale, né? Como é que tu vê a forma de fidelização e se tu vê alguma possibilidade de modificar isso, essa forma de fidelização? Sem dúvida. Vamos lá, né, Walter? Cara, tudo se transforma, né? A gente vive, depois acho que a gente entra bem, mas a gente passa por momentos de transformação muito importantes em todas as empresas do grupo, né? Mas olhando para aquele período, né, acho que isso aqui é legal. Vamos olhar o contexto histórico do que aconteceu, né? Estou falando de uma matéria que talvez foi 2013, isso, e há 10 anos atrás... Tinha uma foto bem bonita também. Hã? Tinha uma foto bem bonita. Muita maquiagem naquela foto, muita... tu tá de sacanagem comigo. Eu ia botar aqui, mas... Depois tem que mostrar, né? Pode mostrar, né? Cara de bolacha lá, mas é sacanagem tua. Mas foi bom. Eu tinha uma matéria todo mês nessa revista, com uma jornalista, né? Chamava a revista Inside, eram 10 mil exemplares todo mês, e ele era voltado para o público da Keco, de fato. E aí, cara, comecei a escrever umas matérias, começaram a gostar e sempre escrever uma matéria. Só que eu não tenho mais essas revistas, né? Aquela foi uma das poucas que talvez eu consegui printar e colocar ali. Não sei como é que tu achou essa matéria, não sei, acho que está no LinkedIn, onde é que tá isso aí. Mas assim, de novo, sempre olhando, cara, para a inclusão, de que forma eu modifico o cenário do mercado varejista automotivo, né? E aí eu vi, a De Pascoal já fazia muito bem isso, né? Mecânica básica para mulheres, sempre um lugar super limpo, banheiros limpos, um cafezinho, pessoas educadas que sabiam tratar, não era um processo de empurrar. Pô, a gente sabe, né? As borracharias de antigamente, os centros automotivos de antigamente, era foto de uma mulher pelada não sei o que, era isso, era aquilo, um ambiente sujo. Cara, aquilo não estava legal. E eu enxergava as mulheres cada vez mais... Vamos lá, né? Empoderadas, dirigindo, tendo seus carros, tendo sua vida própria, e eu não conseguia enxergar empresas olhando para esse público de fato, né? E, cara, eu comecei no meu negócio, né? Porque nesse período de 7 anos na Keco, num período de 4 anos, eu sou sócio da Keco numa rede de varejos, né? Então eu saí da De Pascoal e começo a empreender, tem um lado empreendedor aí nessa história, e aí dentro do meu empreendedorismo, né, eu boto coisas na prática que eu gostaria de ter feito na própria De Pascoal, mas por ser uma empresa gigante, cara, não tinha um processo, um padrão, era muito difícil ser o intraempreendedor. E no meu negócio, cara, eu botei tudo para fora. Vi as coisas boas, coisas ruins, o que, cara, tirei, filtrei e disse, eu vou fazer um negócio diferente, eu vou ser disruptivo. Só para antes de eu entrar no feminino, para te ter uma ideia, o Peixe Urbano, lembra do Peixe Urbano, sim, Grupo? Esses caras
Antes de vir para o Brasil, 8 meses, eu já conheci esses caras. E eu disse, meu, o dia que vier no Brasil, eu vou ser o primeiro a fechar um pacote com eles. Porque eu vi, cara, eu precisava trazer fluxo pro meu... O varejo vive do fluxo. Pessoas precisam estar ali, precisa criar estratégias para isso. Então, cara, eu peguei, agora voltando para o feminino, né? E criei estratégias, né? Uma loja limpa, um café legal, um banheiro bacana, treinamento só para mulheres, sabe? Essas coisas que tu vai, dia do batom, dia das mães, cara, tem uma comunicação clara para esse público, né? Para que ele também começasse a se sentir. E aí começou a ver lá, cara, o Facebook nasce nisso, né? 2011, 2009, 2011 ali. Eu lembro que nasce nisso, cara, eu começando a fazer comunicação olhando para esse público, né? E quando eu vou para a Queco, que aí eu sou o gerente nacional de vendas da Queco, por que eu sou convidado pelo Leandro? Primeiro que ele compra a minha parte, ele viu que o negócio era muito bom e ele disse, meu, vem aqui, né? E por outro que ele queria trazer uma mente com uma cabeça varejista para o negócio dele, porque a indústria é dura. A indústria não forma comerciais, a indústria é dura, a indústria é processo, a venda às vezes é muito mais interna do que externa. Eu ia te perguntar isso agora, por exemplo, assim, quando tu é fã de rotina, de processo, daquela coisa assim bem retinha, ou tu vê, por exemplo, se tu identifica que pode ser melhorado, não, vamos melhorar, vamos mudar isso aqui. Ou tu prefere, não, vamos manter, tá dando certo, vamos manter... Um dos grandes empreendedores do Rio Grande do Sul, que eu tenho uma também enorme admiração, que é o Neco Argenta, que trabalhei muito próximo dele, aí, dono da Rede Sim. Hoje já é uma empresa de 15 bilhões, né? Poucas pessoas sabem, mas nós temos uma empresa gaúcha que fatura muito mais aí que... Recentemente comprou a... Charrua e não do diesel. Diesel, cara, e mais outras tantas, cara, extremamente arrojado. E eu trabalhei com ele, tive a felicidade, ele falava uma frase seguinte, cara, não é o maior que come o menor, é o mais rápido que come o mais lento. Por que lá nós ganhávamos negócio da Petrobras, da Ipiranga, desses caras gigantes do segmento de combustíveis, né? Sendo uma empresa genuinamente gaúcha, pequena, pela rapidez na tomada de decisões e pelo empreendedorismo, é óbvio, né, do Neco, de forma... Não tem como desconsiderar, né? Mas... Isso dá uma demonstração, né, dessa visão que eu tenho já de fato, e por isso que deu fit entre eu e ele. Cara, óbvio que eu gosto do pragmatismo, do planejamento estratégico, mas a gente sabe que ele não é uma linha reta, né? Ele tem suas nuances e tu precisa revisitar, e hoje não mais a cada 1 ano, 2 anos, cara, precisa revisitar quase que mensalmente, né? A gente aprendeu nos últimos anos que... e eu só quero separar as coisas aqui, tá, Walter? Porque senão daqui a pouco pega uma fala errada, mas assim, eu acredito no planejamento, eu acredito sim no planejamento de longo prazo, eu acredito que os executivos chaves de uma empresa precisam ter um olhar para o futuro. Mas ainda existem umas crenças, mas depois da Covid se percebeu que não dá mais para mim planejar. Cara, mentira, isso não é uma verdade. Isso, de novo, né, um planejamento de linha reta que tem as suas nuances e eu preciso me restabelecer, preciso tomar decisões de curto prazo para sobrevivência e solvência da própria companhia, mas sim, eu não posso perder o olhar para o futuro, né? Então, assim, eu sou um cara que gosta de olhar para o futuro, eu separo as fases de uma companhia, estou vivendo isso neste momento, inclusive, né, separando em 3 fases. Uma das empresas do grupo, né, que a gente vive, fez um processo de construção, agora tem alguns pontos para chegar onde a gente quer de fato chegar. Mas voltando, cara, a gente precisa estar sempre revisitando. Eu gosto muito da palavra americana que é o forecast, que é a previsão, né? Então assim, uma coisa é o que eu orcei, né? O budget, né? O orçado. Outra coisa é o curto prazo que a gente fala que é o forecast. Cara, o que está aqui que vai me fazer levar aqui de fato com plenitude? E isso é no curto prazo. Isso são 6 meses. Isso por quê? Porque, cara, as coisas estão acontecendo. O governo trocou moeda, o governo não sei o quê. Cara, são várias nuances, né, que existem dentro de um negócio que a gente... Por isso, os administradores da antiga usavam muito análise SWOT, né? Cara, quais são as ameaças que existem? As ameaças, elas são, de fato, elas são externas, né, cara? É governo, é fiscal, é o mundo, é a China, é a taxa de juros, tudo isso pode, de alguma forma ou outra, mudar o cenário, né? Pega exemplo próprio segmento solar. Se a gente fosse lá naquela linha reta planejada, a gente teria quebrado.
teria quebrado hoje. Qualquer empresa hoje do segmento solar, o mercado só vê, está crescendo, mas está crescendo hoje em grandes usinas, em grandes projetos, mas aquele mercado residencial que se tinha, super pujante, que a mídia falava, cara, ele estagnou neste momento. Tu imagina se as empresas não tiverem esse entendimento, essa capacidade de, cara, o mercado está mudando, e imagina as empresas que não tiveram um olhar, no mínimo, um ano antes para ver onde é que esse mercado se estabeleceria. SolarSul é isso, de fato. Se o Leonardo não tivesse ali enxergado a possibilidade de talvez a mudança de mercado, ele não teria se associado a uma grande empresa e hoje passando, aí, graças a Deus, né, com uma certa tranquilidade, com liquidez, neste momento onde várias empresas, eu não estou falando de empresas pequenas, estou falando de empresas grandes, estão quebrando, né? Então, por quê? Porque não tiveram a capacidade de gestão e às vezes nem por culpa deles, porque o mercado rampou muito rápido, né? Nem deu tempo de eu estabelecer uma governança da minha companhia, né? O mercado cresceu, 3 anos, crescendo 100% ao ano, assim, dobrando de tamanho ano a ano. Então, o que aconteceu? Cara, não dá tempo, né? Tu vai aproveitar a onda, né? Só que o que aconteceu? A onda parou e, cara, agora quem não se restabeleceu rápido tá fora. Quando estrutura um planejamento, tu estrutura o planejamento, ok, tem aquele objetivo lá na frente. Mas no meio do caminho, tu vai ter que adaptar, ajeitar aqui, né? Pra poder chegar lá. Porque se tu só baixar a cabeça e for, tu vai tropeçar. Em algum lugar do caminho tu vai tropeçar nesses percalços aí. E aí tu levantou um ponto interessante da questão do ramo solar, né? E aí, só um número que não sei se tu tem conhecimento, eu estava vendo esses dias. Estamos, claro, ali dentro da matriz energética, no número lá em segundo lugar, né? Só que o grande percentual, por exemplo, está, não vou saber dizer ao exato aqui, 12%, digamos assim, da matriz energética brasileira é as renováveis. Isso. Na verdade é solar. Solar. Isso, solar. Isso. Só que dentro desses 12, a maior parte são as grandes usinas. E não a residencial. Isso. Né? Então, realmente, o crescimento das grandes usinas agora é maior do que a residencial. Né? Então, precisa ser uma visão diferente do mercado. E foi uma ameaça externa, né? Cara, e não foi nem a taxa de juros, tá? Porque a gente aprendeu ao longo do tempo a trabalhar com juros altos no Brasil. Não foi isso que... Foi, cara, a restrição de crédito, de fato, ou seja, a própria Americanas ali, com o lançamento de debêntures, não pagando os debêntures, todo aquele prejuízo causado para os bancos, cara, gerou uma crise de crédito no Brasil muito forte. Então, se tinha crédito abundante, hoje ele é super restritivo, a cada 5 propostas, uma talvez passe, garantia real, né? Ou seja, cara, deixando bem... burocracia muito maior. Burocracia maior, então, assim, isso sim, de fato, restringe, e óbvio que é uma ameaça externa que se tu não está preparado para isso, e se tu não movimentar, vão lá os motores, lá as velas para um outro caminho, cara, tu quebra nesse meio tempo, não tem jeito. Então assim, gosto muito, para ser bem objetivo na tua pergunta, adoro, mas cara, tô sempre preparado para mudar as velas. Tive que fazer isso junto com a nossa CFO, nosso presidente da própria MA, a gente estava, e eu gosto de trazer o segmento solar, porque tem tudo a ver aqui, estamos falando de energia aqui, né? Nós em 2021, cara, navegamos forte, vendemos muito, ganhamos muito dinheiro, graças a Deus. Foi uma das alavancas, uma das fortalezas da companhia. Em 2021 a gente entendeu que o mercado estava mudando, 2022, perdão, que o mercado ia mudar. Cara, custo elevado na China, containers, sabe quando tu vê que é coisa, margens extremamente baixas, os portos super rigorosos com a chegada de produtos ali, muita restrição do solar. Então a gente começou a ver a alta alavancagem, né, para importar dinheiro na frente. A gente foi entendendo, cara, o mercado está mudando. E por que a gente foi buscar também um parceiro, um sócio, né? Porque a gente notou as mudanças, né? Se nós ficássemos esperando, hoje nós estaríamos com rios de containers parados aí, porque, cara, não tem venda, não tem demanda, que é o que acontece com grandes distribuidores, grandes players do Brasil hoje, cara, estão com containers parados, vendendo, inclusive, em alguns casos, 30% abaixo do que pagaram na China. Só para te ter uma noção. Para dar vazão, para gerar caixa, porque senão vão quebrar. Então, olha só o pepino que nós estaríamos neste momento como empresa, o risco que nós colocaríamos se nós não tivéssemos essa capacidade de olhar além do alcance da miopia do curto prazo, né? Por isso que o longo prazo ele é muito importante. Por isso, às vezes, ter bons executivos ao lado, ele custa muito barato, né? Porque são pessoas que têm a capacidade de tomada de decisão em momentos, inclusive, de conforto, né? Porque eu estou falando de uma decisão tomada no mês de agosto
do ano passado, ou seja, um ano atrás, onde a gente viu, cara, o caminho não é mais esse. A gente precisa mudar as velas, a gente precisa mudar a estratégia. E a gente começou a diminuir a importação, diminuir, e, cara, tomamos a melhor decisão. A gente está vendo os nossos concorrentes e alguns parceiros, não é, inimigos, sofrendo muito por falta de caixa aí, em função de toda essa alteração do ambiente. E olha como é que é a visão do mercado, né? Tu acabou de dizer que a decisão foi tomada em agosto do ano passado. E nós tivemos o último trimestre... Maravilhoso! Recorde de vendas, com o mercado super aquecido, por causa, né? Enfim, então essa decisão foi tomada antes, já antevendo, não é bola de cristal, gente. São coisas assim, Walter, que são sinais que o mercado te dá. E, cara, é que nem movimento da bolsa e do dólar, cara. Tu vai comprar agora dólar ou bolsa? Eu compraria dólar. Tô dando, não é dica, tá? Mas eu compro dólar. Porque, cara, tu tem que ir na contramão do mercado às vezes. Cara, na hora da festa tá todo mundo indo mesmo. Às vezes tu tem que olhar o contrário ali, porque tem coisas que podem acontecer no meio desse caminho. E aí tu botar uma empresa gigante, gente, tô falando pra ti assim, Walter, empresas, e tu sabe melhor que eu, né, cara? Eu passei esses dias ali pelo litoral, vi empresas que admirava, olhava e dizia, cara, fecharam as portas, olha que loucura, quantos empregos, quantas pessoas deixaram de receber suas usinas, né? Quantas pessoas estão sem assistência nas suas usinas. Por isso que eu acho que o trabalho que a própria SolarSul faz e a forma como ela se posiciona, ou seja, ser uma líder em pós-venda no sul do Brasil é tão importante, porque muita gente acabou comprando do amigo do lado, porque muita gente entrou nisso aqui, aproveitou a onda, né? Eu brinco, né? Quantas ondas a gente viveu no Brasil? Cara, teve a paleta mexicana, teve as barbearias, né? Tinha um barbeiro a cada esquina, né? Vamos sair de Solar, vamos falar das barbearias. E hoje tu vê quantas ali que se estabeleceram de fato. Gente, são essas ondas que acontecem, né, Walter, que nos trazem, para quem já tem uma certa experiência, pá, se o mercado vai mudar, será que esses caras estão preparados? Sempre me traz uma preocupação. E foi o que a gente viu, né? Graças a Deus, vi a SolarSul super sólida, né? Olhando para outros caminhos, né? Não deixando de fazer aquilo que é o core business dela, fazendo muito bem feito, mas se estruturando cada vez mais para ser uma empresa relevante, não só no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas em todo o Brasil. E poder superar essas intempéries, né? E elas vão continuar acontecendo. Tá? Vamos lá, a própria, uma das empresas do grupo tem 38 anos, que é a MA, né? E, cara, ao longo dessa trajetória aí, ela passou por todos os planos governamentais, passou por por trocas de moeda, por tudo isso, cara, está aqui até hoje, né? Se fortaleceu, ou seja, é uma empresa resiliente e hoje super sólida aí mesmo nos momentos mais difíceis, né? Tu já citou aqui o fato de ter trabalhado com a Argenta na Rede Sim, então eu vou dar um pulo adiante da Rede Sim, nós vamos pular aqui um pouquinho a parte de Curitiba, que tu teve por lá também, né? Eu trabalhei na Sonepar, se não me engano. Sonepar. Sempre área comercial, Ricardo. Sempre área comercial, cara. Sempre área comercial. E, de novo, né? Como eu só fui vendedor 8 meses, de fato, sempre vendi. Então, óbvio, comercial, gestão. Mas sempre gestão, cara. Sempre gestão comercial. Sempre fui o cara da linha de frente. E passei por todas, assim. Eu fiz toda a minha carreira na área comercial, né? Eu sempre brinco que hoje eu estou diretor, né? Hoje eu sou conselheiro, mas eu sou vendedor. O que eu sou é vendedor. O resto eu estou, né? Porque são momentos, situações da minha carreira e hoje estou nessa posição. Mas o que eu sou é vendedor. Então tu estás hoje, né? Vou relembrar aqui, está diretor comercial de marketing e vendas da MA e diretor de operações da Holding DMG. Né? A Holding DMG aí, explicando para quem está vendo e ouvindo, que é uma empresa da Serra, Caxiense. Isso. Que tem no seu guarda-chuva aí outras empresas. Vamos relembrar, SolarSul, MA, Vale. Tem a RGM, tem o PhysioHub, tem os empreendimentos imobiliários, né? Tem outra empresa que eu não vou poder falar agora, mas a gente adquiriu dia 15 de setembro, lançamento, cara, novidade. 15 de setembro, ó. 15 de setembro é o anúncio, né, para o mercado, mas, cara, uma empresa fora da curva também, linda. É aquela que a gente estava comentando? Isso. Criando, e outra, de cada empresa dessa se criam outras empresas, né? Isso é legal, né? E temos uma joint venture entre a Vale e uma empresa que se chama Brava também,
que se criou também a Macro para atender o mercado de automação industrial do Centro-Oeste, mas ali pegando mais Mato Grosso do Sul indo em direção ao Norte. Então, cara, cada negócio vai criando os tentáculos. Novos bracinhos. Os tentáculos, a própria SolarSul, em breve aí, talvez outras novidades também. Então, cara, isso que é muito legal, né? E essa dinâmica, né, vai fazendo que também ganhe corpo, né? Porque eu estou em diversos setores, diversos canais de negócio. E aí hoje eu respondo diretamente como executivo, como diretor comercial e marketing da MA. E cuido de todas as operações, né? Sou um dos responsáveis junto com a Grace das operações que compõem a holding DMG, né? E aí cada uma dessas empresas eu tenho uma cadeirinha ali no conselho consultivo, né? Então ajudando, estando muito próximo dos CEOs dessas companhias, porque todas elas têm uma coincidência, né? São caras muito jovens e empreendedores, né? O Marcelo tem 33, 34 anos, o Leonardo tem 33, 34 anos, o John e os outros também que tem, são tudo nessa faixa etária. Então, assim, nessa hora o cabeça branca colabora de alguma forma, né? Tem que ter sempre o cabeça branca. É o contrapeso, cara. Eu acho que a vivência, a bagagem, ela te permite, às vezes, sair um pouco da adrenalina, né, dos momentos e ter essa frieza nas tomadas de decisões mais duras que qualquer executivo precisa tomar. E ele precisa, de fato, cara. Qualquer CEO hoje, ele, em alguns momentos, ele é um cara solitário. E o ponto que ele é solitário e poucas pessoas têm capacidade de fazer eles pensarem. Porque sim, não, concordo e geralmente é concordo, né? Dificilmente alguém discorda. E eu acho que o meu papel mais gostoso é discordar trazendo soluções. Dá aquela cutucada, assim, estigadinha. Faço pensar. Então, assim, eu não faço papel de mentoria, eu ajudo um processo quase de coach mesmo, um executivo que é, cara, não é mostrando os caminhos, é fazendo ele pensar nesses caminhos, né? Talvez ele sendo o cara propositivo, não é eu dizendo, vai por aqui, isso é mentoria, né? Não, é fazendo com que ele pense de uma forma diferente e consiga alcançar novos caminhos. Porque quando o cara alcança sozinho esses novos caminhos, fica muito mais fácil a execução, né? Quando alguém vem de fora, faz por aqui, talvez a ideia não esteja tão enraizada. Então eu também tenho esse papel aí dentro do grupo, né? Horas eu bato e horas eu apanho, mas acho que eu mais apanho do que bato, né? Falando em caminhos, Ricardo, eu vi esses dias que tu teve em Hanover, né? Foi o teu posto atual te levou a Hanover pelo grupo DMG. E lá foi uma feira de inovação na área de automação industrial. Automação. Tá. O que tu enxergou lá? Por exemplo, assim, o mercado lá fora está realmente muito à frente, ou de uma certa forma a gente consegue atender aqui de uma forma ok. Não digo nem a nível internacional, mas é muita discrepância. É muita discrepância. Ainda é porque, vamos lá, né? Ele era um mercado industrial e tinha muito forte, claro, a tecnologia, a automação, mas tinha tudo. Vamos lá, a Hanover é a maior feira do mundo, né, para a indústria, onde, cara, qualquer pessoa da indústria que pensa em inovar e trazer soluções precisa visitar para respirar um ar como este, né? Várias vezes empresas do Rio Grande do Sul se organizaram, inclusive, para ir lá. E eu tive a oportunidade, sendo convidado aí por uma das empresas parceiras da Vale Automação, né, que foi a Fênix e a Weidmiller, né? Então, eles criaram todo um roteiro. Então, eu, além de visitar a feira, eu fui ver o processo produtivo dessas empresas, que eu acho que, assim, melhor do que a feira, tu vê uma planta já estabelecido dentro da indústria 4.0 funcionando. Porque, cara, a gente fala muito hoje em IoT, indústria 4.0, mas de fato, quando tu vai para uma planta, e só as grandes mesmo, as médias e mesmo algumas grandes ainda não conseguiram alcançar. Eu mesmo essa semana, então, fresquinho, ontem estava com um grande integrador de soluções falando sobre isso. E é uma das poucas empresas integradoras que eu vi de fato no Brasil que tem a capacidade de criar dentro de uma planta, construir uma indústria 4.0, ou seja, fazer a parte de lógica, internet, tudo isso, cabeamento estruturado, fibrar toda uma planta, fazer a parte de CFTV para monitorar a distância, as máquinas, né? E, claro, botar os equipamentos, o processo produtivo para rodar. Ainda existe uma limitação de mão de obra, capacidade de penso mesmo para fazer com que isso aconteça no Brasil, né? Mas indo para a Alemanha, a feira era gigante, mais de 20 e poucos estandes, cara,
é absurdo. Aquilo lá, Hannover foi criado para fazer, de fato, essas grandes feiras, né? Então eram vários estandes, eram 20 e poucos estandes. Um deles, inclusive, falando só sobre energia renovável e hidrogênio verde. Olha só, cara, 500 expositores falando de hidrogênio verde, que no Brasil ainda é um caso e outro aqui. Existem várias propostas na mesa, mas ninguém de fato vem executando nada. Na Alemanha tinham 500 expositores. Só vou fazer um comentário sobre hidrogênio verde. Na outra convidada que teve aqui, a Laura, ela falou exatamente isso. A gente estava falando sobre mobilidade. Ela disse, vamos prestar atenção no hidrogênio. Vamos prestar atenção no hidrogênio, que a mobilidade elétrica, ok, mas o que vai vingar é ser o hidrogênio. Eu não tenho dúvida. Ela me deixou com essa pulga atrás da orelha quando ela teve aqui. Não, mas não é pulga, gente. É o que vai acontecer, né? O processo, porque é diferente do processo de hidrólise, ele vem, de fato, de energias renováveis, né? Então vai vir de solar, vai vir de eólico, né? Dessas fontes renováveis, né? E é uma forma, quase parafraseando alguém que queria estocar o vento, é uma forma de tu realmente estocar, né, essa energia, né, através desse processo de hidrólise. Eu não sou especialista de forma alguma aqui, né, Walter? Mas busquei também entender um pouco desse processo. Cara, eu vou encapsular isso aí e eu levo essa energia para qualquer ponto, né? Então, assim, a própria Toyota já está lançando seu primeiro carro de energia. Tanto é que já existem fontes, né? Todo mundo fala muito do carro elétrico, mas já existem outras vertentes dizendo, cara, quem vai tomar conta não vai ser o carro elétrico, vai ser o carro é o hidrogênio verde, né? Então, assim, tem muita coisa. O que a gente sabe é que o que nós temos hoje não vai perdurar nos próximos anos, né? Então, o processo de transformação é contínuo, né? E aí a gente estava falando de planejamento estratégico. Imagina o cara do combustível que está acostumado com combustível fóssil hoje. Como é que esse cara está pensando, sabendo que existe um processo de transformação? Por que uma Raízen, que é do grupo lá, Shell, Cosan lá, por que esses caras estão olhando hoje para usinas solares, usinas eólicas? São os caras que estão estabelecendo de fato hidrogênio verde, porque eles sabem que existe uma mudança de matriz energética vindo por aí, né? Então, assim, são os caras que realmente já estão muito à frente, né, trazendo essa inovação, porque isso vai acontecer, querendo ou não, né, com os lobistas de plantão, mas vai acontecer de fato, né? Mas já me perdi, onde é que a gente estava na pergunta? A gente vai... tava lá em Hannover, volta. Isso. A questão da discrepância de tecnologia. Visitei stands, de novo. Cara, a minha cabeça ela não é tão técnica, então fomos com pessoas de automação que me deram uma pincelada lá, mas assim, eu fui ver a planta produtiva, cara, é lindo. Eu fui ver uma planta na Fênix Contact, cara, que fazia parafuso. Pequenos parafusos de qualquer... Que é a maior empresa que vende parafusos no mundo, só para te ter uma noção. Uma empresa centenária. Cara, era uma linha de produção que tinha mais ou menos uns 30 metros, onde ninguém tocava a mão em nada, gente. O insumo vinha por tubulação. Saiu lá prontinho. Cara, saiu lá pronto. Tu diz assim, não pode, cara, não pode. Cara, era lindo ver aquilo. Então, assim... Muito poucas pessoas, mas pessoas muito preparadas, né? O berço da tecnologia da automação é a Alemanha, por causa da Siemens mesmo, né? Lá é o berço. Então, tu vê também que de fato as pessoas, né, são muito preparadas, né, educadas para um processo produtivo se estabelecer daquele formato, né? Então, assim, no Brasil, para a gente chegar de novo, né, tem todo um... Não é só a tecnologia já está à nossa disposição. Mas lembra que eu falei, quem é que vai fazer isso? Quem é que faz a integração? Quem é que vai operar? Então, assim, a gente tem uma escassez de mão de obra para a tecnologia. Então, vai demorar um pouco mais, muito mais, para a gente, de fato... E os investimentos são altos, mas, cara... a capacidade, né? Aí vai ter que se analisar desemprego. O próprio Elon Musk, né? Às vezes ele fala algumas coisas que chegam a aterrorizar, né? Que as pessoas vão ter que ser realmente assistidas ao longo do tempo, porque a tecnologia, não só a inteligência artificial, mas tudo que voltado para a tecnologia vai tomar conta das pessoas, né? Então, assim, chega a dar medo, né? Os governos acabam, de alguma forma, né, sendo, né, até eu acho que inibidos, né, a incentivar cada vez mais, porque... Isso não tem jeito, né, cara? A tecnologia está aí, ela vai, de fato... O cenário muda, inclusive, para a mão de obra, né? Ontem ainda, a gente, né, o pessoal da comunicação aí que acompanha, a gente acordou com a polêmica do comercial da Volkswagen de 70 anos. Né, eu, particularmente, adorei. Eu achei muito massa o comercial, porque tu une ali a história de uma empresa de 70 anos no Brasil... com uma das maiores vozes que o Brasil já teve, né, e com tecnologia, que é a vertente que vem hoje para qualquer ramo do mercado, né, no caso aqui estamos falando do automotivo, da Volkswagen,
Né? E aí as pessoas, mas não se deve mexer com pessoa que já morreu. Cara, não fizeram com o Paul Walker no Velozes e Furiosos, fizeram com o Michael Jackson no holograma no palco. Isso acontece, a tecnologia é a serviço da comunicação, do entretenimento, da cultura. Cara, não vi nada de errado nisso, né? Pergunta pra Maria Rita se ela gostou ou não, é a filha, né? Sabe, a gente... Ela detém os direitos de imagem da mãe. Entrar nesses assuntos, assim, vamos lá, a internet, ela virou um lugar de haters, né? Então, assim, todo mundo... tu tem que ser super cuidadoso, cheio de dedo. De fato, a gente precisa ser cada vez mais polido, a comunicação mudou, a gente mudou mesmo, muito. Mas assim, não tem volta, cara, não tem volta, tu gostando ou não, vai acontecer. E assim, né, a Volks, ela lança, e cara, olha a cortina, ninguém parou pra ela, eu não vi um texto falando sobre isso, mas ela lança nos 70 anos uma cortina de fumaça linda, né, como ela fez com o Polo, inclusive, cara, ela puxa pra cá, mas ela acabou de dar férias coletivas para 3 plantas, ela para o processo produtivo no Brasil. E que era notícia, né? Volks. Inclusive, já se falava, né? Que depois se confirmou que é fake, né? Mas já se confirmava que estavam fechando as plantas no Brasil, assim como fez a Ford, né? Uhum. E que se estabeleceu na Argentina, muito forte, né? Investiu na Argentina. Mas voltando para a Volks, né? A Volks cria isso aqui no momento que é todo mundo polemizando a parada de processo produtivo da Volks no Brasil. Ninguém está enxergando isso. Por quê? Porque está aqui, né? E eles deram uma bola certeira, né? E assim, né? Quem ajuda a engajar são os haters, né? Visão da comunicação foi vamos lá, né, Walter? Eles atingiram o que queriam, né? Claro, polêmico. Aí eu ainda comentei com um cara ontem que trabalha numa rádio e disse, cara, o comercial foi polêmico, assim como a própria Volkswagen é polêmica. Ela nunca agrada com os veículos. Todo mundo tem uns que adoram, tem outros que detestam, né? Sempre foi assim contraditório, né? Então nada mais justo do que lançar um comercial contraditório. Sim, não vai agradar todo mundo. Tem gente que detesta o acabamento, porque o Virtus não tem alça PQP. Todo mundo tem seus pontos Mas é isso, mas olha só o momento que será lançado. Eles estão com um pepino na mão, né? Pepino no setor automotivo. De um lado, o governo buscando estímulos, né? Não sei se é bom ou ruim, né? Ou é pouco eu acho que teria que investir mais recursos, porque, querendo ou não, o setor automotivo é um dos que mais emprega no Brasil, tem uma cadeia de sistemistas muito forte, mas, cara, tem aí uma polêmica grande, né, rodando, e os caras botam um comercial desse, cara, todo mundo tá olhando para isso, esqueceu isso aqui, o assunto... Isso volta na questão que a gente estava conversando antes do planejamento. Fiquei sabendo há poucos dias também, nós temos uma empresa grande na cidade, a indústria... beneficiamento de madeira, né? E que uma das unidades dela no Rio de Janeiro fechou total, com 600 e tantos empregos perdidos, né? E 2 plantas em Santa Catarina estão de férias coletivas, né, da mesma empresa. Então, tipo, o cenário tá ruim pro automotivo, tá ruim pro moveleiro, tá? Tem vários cenários, setores aí dando uma apanhada nesse momento, né? Isso vai de encontro ao que a gente tava falando de planejamento, que eles... Claro que eles não planejaram isso, óbvio que não, mas no meio do caminho tem as... Sim. As ameaças. As ameaças de Eu falo, mas, cara, vamos entender que a gente viveu sempre nesse formato, passamos por... o brasileiro, o empreendedor, ele é super resiliente de novo, cara. Eu acredito aí que agora começa a haver uma redução de taxa de juros também, tem uma... de novo, não vamos entrar nos detalhes políticos, né, mas tem pelo menos assim, uma atmosfera se criando para aprovação de uma reforma tributária, coisas que... E hoje mesmo já vi que o governo puxa a CNI de volta para negociar com a indústria, né? Então, assim, cara, eu preciso ser otimista, né? Independente do que a gente acredita ou não, a gente precisa ser otimista para empreender no Brasil, né? E espero que a gente passe por isso, né? E corajoso, né? Eu já tive do outro lado e hoje sou muito satisfeito como executivo contratado, né? Mas já empreendi também e grande parte dos meus cabelos brancos, rugas e tudo vieram desse período de empreendedorismo, né? Muito forte, cara. Realmente é para loucos, né? Não é para poucos, é para poucos e loucos. Ô, Ricardo, para a gente ir se encaminhando para o final aqui, dentro dessas inúmeras experiências que tu teve de trabalho, né, da área comercial, e cada trabalho que tu teve te proporcionou inúmeras experiências, né, de conhecimento de network, de conhecimento de outras empresas, de lugares. Tenta juntar na tua cabeça, se possível, uma ou 2 histórias assim, interessantes para nos contar de experiências que tu passou na vida. Assim, pode ser história engraçada, pode ser problema que que tu superou, enfim, duas histórias que te marcaram e que tu acha assim, interessante contar.
né, dentro do possível. Cara, sabe que quando o cara vai, ao longo do tempo, vira contador de histórias, né? Tem que até cuidar para não ser o tiozão, porque são muitas histórias. Geralmente ninguém pergunta se me conta 2 histórias, mas, cara, elas vão aparecendo... Não, porque se eu te pedir para contar a história, eu sei que tu vai contar mais, então vou limitar em 2. Não, tem várias histórias, né, cara? Tem histórias boas, eu acho que uma das que... recentes, né? Acho que é legal, né? Quando eu cheguei na MA, e eu falei do Neco, mas tem o Marcelo, né, que hoje que é o nosso CEO, né, trabalho ao lado dele, né, e gosto muito, é um menino jovem, empreendedor, uma raça, assim, cara, um cara que tem ele para mim, ele traz uma coisa muito boa, que ele externaliza aquilo que de fato ele é, na essência, né, e a empresa, a visão dele de empresa, que é pessoa, simplicidade, humildade, é ele encarna de fato aquilo, né, mas eu acho que uma das coisas legais que eu perguntei para ele, cara, qual é o teu sonho? Por que tá me trazendo, né? Pô, eu tava num outro lugar, ele queria contratar um executivo, e eu fui perguntar pro executivo, cara, qual é o teu sonho? Onde é que tu quer chegar com esse negócio? Cara, e ele tem sonhos grandes, assim, sabe? Bom, isso, né, eu quero construir uma holding, eu já tenho a holding aqui, né? Mas todas essas empresas que a gente citou e as que estão vindo, cara, são um processo de 2 anos. Não é um negócio de longos anos. Cara, você criou a holding, tem quase agora já 7, 8 empresas nesse guarda-chuva num processo... Já estava projetado antes da tua chegada, talvez. Não, cara, não, ela já estava sonhada na minha chegada. Sonhado. O sonho do Marcelo era, cara, eu quero chegar nesse patamar. Ele usou na época até o Itaúsa, cara, que tem hoje a Duratex, que tem o Banco Itaú, ou seja, várias empresas no grupo. Ele disse, cara, eu quero criar um ecossistema de negócio, claro, né, muitos deles ligados ao core business da empresa, pra gente não vou lá vender tinta agora, não é isso, né, mas eu vendo eletrônica, eu posso vender elétrica, posso vender solar, sabe, aquela coisa de o ecossistema se sustentar. E aí, aí o que aconteceu? Aquilo foi a fagulha que eu precisava, né, pô, eu encontrei o maluco que eu queria, né? Porque de novo, né? Uma coisa é a gente bater papo, entrevista, outra coisa é de fato. E aí, 15 dias depois, nós já estávamos sentados na primeira mesa falando de automação industrial. Ah, imagina uma empresa que já tinha feito processo de aquisição, sempre no mesmo negócio, mas vamos olhar para a indústria agora. Vamos olhar para um outro caminho. Então, assim, não é uma história engraçada, mas é uma história que mostra essa loucura boa que a gente tem, né? Que é sempre estar olhando negócios prósperos, né? Voltados para a tecnologia. E como é bom ter gente bacana, né, do lado que compra esse mesmo sonho, né, que tem essa capacidade de execução, né, porque a gente planeja às vezes muito, mas hoje o grande diferencial também é a capacidade de execução. Agora, de história engraçada, cara, eu gosto das histórias de venda, né? As histórias de venda são as mais engraçadas. A gente tem contato direto, né, com o público, né? Mas assim, eu gosto de contar as histórias dos meus vendedores, né? Uma delas foi na Paquetá, na época, né? Tinha um vendedor, eu não posso citar o nome, né? Mas a gente vendia Paquetá Esportes no Guatemi, vendia chuteira, né? E chuteira naquela época tinha rosca, né? E aí o cliente chegou pra trocar a trava. Trocar a trava, né? Aí ele chegou na unidade, né, Walter, disse o seguinte, cara, não, deu defeito aqui na rosca, né? Aí o vendedor, cara, pega e diz assim, não, mas isso aqui o senhor queimou a rosca, né? Cara, no meio, olhou assim. Então, assim, tô dando exemplos de histórias, né, cara? Teve uma outra dentro da mesma Paquetá que um gerente trainee nosso, né? O pessoal queria ver o centro de distribuição, a caixa de distribuição elétrica ali, né? E aí ele disse o seguinte, cara, quero ver o CD de vocês. E o cara, CD, ele foi lá pro aparelho de CD da empresa. Puxou. O cara olhou pra ele e disse, cara, tá de sacanagem comigo, eu tô trabalhando, não é piada. Era 3 em 1 alguém, né? E esse mesmo camarada, cara, ele conseguiu fazer 2 façanhas, né? Na época a gente vendia um sapato de couro. Tá, mas esse aí era o mesmo da chuteira, o mesmo CD. Não, o da chuteira era outro. Mas esse do CD é o mesmo agora nessa história. Ele também era trainee, né? Então, assim, lembra do Job Rotation também? Tava lá meio como vendedor naquele dia. E tinha um sapato da Dakota, fazer propaganda pra Dakota, chamava Coyote. Sapatinho de couro para pessoas mais idosas, super confortável, mas assim... Só faltava o teu peleguinho dentro. Design zero, né? Mas aí a mulher disse, eu quero um Coyote 36. Ela falou essa frase e o camarada vai e procura Coyote, qual é o Coyote, cara? Quando ele viu, tinha um monte de puff, um monte de pantufa e tinha a pantufa do Coyote, cara. Não acredito. Cara, ele fez isso aí. Aí ele vai correndo e procura lá, tinha o número lá e leva pra mulher. E ela diz, cara, tu tá de piada comigo. Cara, ele leva uma pantufa do Coyote, cara. Tinha uma outra, dançava na CIS Brasil. Cara, eu vou dizer, se eu emendar, eu emendo uma atrás da outra. Tava na CIS Brasil aqui. Esse cidadão tem que ser estudado. Tava na CIS Brasil e tinha a loja do Iguatemi, que ficava a 2 km
uma de distância da outra, né? E nessa época eu estava cobrindo umas férias de uma gerente e um vendedor, uma cliente, cara, vendedor aqueles que sarcástico ao último, né? Ao último mesmo, nível hard, assim. E aí uma cliente pergunta para ele, eu queria isso aqui, babá. Daí ele foi lá, olha, não tem, daí... Só que a gente tinha um sistema interligado, ela pergunta, tu pode ver se tem no Iguatemi, ou seja, ou liga ou olha no sistema. Sabe o que ele faz? Ele sobe numa cadeira, olha, daqui eu não consigo enxergar. É quase aquela fazer uma observação. Ele falou, cara, não precisa dizer que esse cara foi demitido, né? Maluco, louco. E assim vai, né, Walter? Tem muita história, cara. A área comercial, a área de vendas, ela é uma cachaça boa no sentido de, cara, depois que tu entra de fato, realmente tu não sai mais, né? Tem muita história engraçada, história de pessoas realizadas, histórias de empreendedorismo, cara, muita coisa bacana. Que legal. Tem que ter mais um episódio. Tem mais um episódio. Que legal poder contar contigo hoje aqui, né? Te agradecer a tua vinda, né? Essa oportunidade de ouvir toda essa experiência e todas essas histórias dessa cachaça boa, como tu diz, né? E que bom te ter aqui por perto, né? Espero que por bastante tempo aí o nosso convívio seja sempre agradável assim. Então, vamos encerrando por aqui. Só fazer o encerramento aqui agora com... Tá bom. Gente, obrigado. Um abraço para todos. Walter, obrigado mesmo, cara. Prazer enorme estar aqui contigo. Imagina, tudo isso, tudo certo. Então, pessoal, esse foi mais um episódio aí do Conversa com Energia, o podcast da SolarSul, que traz para você histórias de pessoas, de empreendedores, de negócios, e espero levar sempre o melhor conteúdo para você. Então, não esqueça, né? Se gostou, deixa o like, ou então se inscreve no canal também, beleza? Abraço e até a próxima.